Caros irmãos e irmãs em Cristo, graça e paz, como é bom podermos nos reunir, ainda que seja assim, por meio da tela, para buscarmos a Deus juntos. E isso é importante, irmãos, porque tempos de incerteza tem que ser para nós, que tememos a Deus, tempos de consagração, de entrega ainda maior. Ou seja, o que deve ser uma realidade sempre na vida do cristão, na minha e na sua vida, agora em tempos maus, em tempos tão difíceis, deve ser algo mais ainda buscado, não é? Precisamos consagrar a Deus, àquele que é o único que pode tirar os nossos medos e nos dar da sua paz. Vamos cantar sobre isso, irmãos, agora? Cantando aquele cântico Doce Nome, Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém.
Graças a Deus por isso. Eu convido você a abrir agora a sua Bíblia no Salmo 129, retomando agora, em plena segunda-feira, o estudo dos Salmos de Romagem. Abra então a sua Bíblia no Salmo 129, texto sagrado que nos diz assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram. Todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso levantaram ou lavraram os aradores. Nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo. Cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Irmãos, nós chegamos à quarta trilogia dos Salmos de Romagem. Vamos lembrar que cada trilogia segue um padrão, não é? Problema, confiança, e depois o terceiro salmo é um salmo de triunfo. O Salmo 129 fala sobre o problema da perseguição, daqueles que angustiam o povo de Deus. O Salmo 130 fala da confiança que só Deus pode nos redimir dos nossos pecados. E o Salmo 131 nos ensina a estarmos plenamente satisfeitos em Deus e com Deus. W. Barnes, um comentarista bíblico, ele chama essa trilogia de trilogia da esperança e da espera. Isso é muito sugestivo para mim e para você no meio dessa crise. Nós devemos viver com esperança e viver em espera, aguardando a ação do nosso Deus. Muito bem, falando sobre o Salmo 129, irmãos, nós vemos aqui que o sofrimento faz parte da caminhada do povo de Deus. Aliás, é o que Pedro, na sua carta, disse aos crentes que sofriam ali nos dias da igreja primitiva. Ele diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Agora, voltando lá para o início da história, para o livro de Gênesis, nós vemos esta questão de o povo de Deus ser angustiado ali presente também. Reparem, ainda no início de tudo, Deus disse para Abraão que nós seríamos abençoados, mas também amaldiçoados. Você se lembra desse texto, Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1? É aquele texto que Deus diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. E no verso 3 nós lemos Deus ainda falando ao seu servo: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, irmãos, Deus já assegurava a Abraão, e portanto a partir dele ao seu povo, que o seu povo seria abençoado, teria sobre si a sua bênção, mas também seria amaldiçoado, seria fruto de perseguição, seria alvo de angústias. E é a própria realidade que nós vemos aqui no verso 1 do Salmo 129, quando o salmista diz: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que o diga. Nós vemos aqui quantas perseguições, não é? Muitas vezes me angustiaram, o verso 1. Muitas vezes. Irmãos, o salmista, repare aqui, ele está falando não em nome dele. Ele está falando, na verdade, em nome de todo Israel. A primeira impressão que temos é que o salmista está falando de algo particular dele, pessoal, não é? Individual, mas não. O próprio verso 5 fala daqueles que aborrecem a Sião. Portanto, o salmista está falando em nome de todo o povo de Deus, em nome de todo Israel. E é interessante, irmãos, que ele usa essa expressão: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade.
duas coisas aqui importantes. A primeira é o que seria essa mocidade, não é? Pode ser uma indicação de que desde quando Deus chamou o próprio Abraão, que nós citamos agora há pouco, os patriarcas, ou seja, uma citação da infância de Israel, vamos dizer assim, ou pode ser também uma referência ao período que vai desde o Egito, a saída de lá da escravidão, a passagem pelo deserto, a conquista da terra, o período dos juízes, ou seja, quando a nação estava tomando corpo, né? Nós podemos dizer assim, antes do período dos reis, ali em Israel e depois também em Judá. Pode ser. Agora, o que é mais interessante, irmãos, é que o salmista, em nome de todo o povo, ele não está falando isso em termos de vítima. O que eu quero dizer, irmãos, é que não se trata de um complexo de vitimização aqui. O salmista, em nome de todos os israelitas, não está dizendo aqui, choramingando aqui, não está aqui, irmãos, batendo pé, como uma criança birrenta, dizendo assim, olha, muitas vezes me angustiaram, e é só com a gente, e sempre com a gente, nunca com os outros, por que será, ó céus, ó terra? Ele não está falando isso. Ele está apenas constatando que uma das realidades do povo de Deus, por causa do compromisso com o seu Deus, é a de serem alvos de muitas angústias. Depois o salmista ainda fala quem é que perseguiu, né? Existe o eles aqui embutido. Muitas vezes eles me angustiaram. A pergunta é, quem são eles? Quem são estes? Irmãos, na história, desde a infância, desde a mocidade de Israel, até o tempo ali em que o salmista escreveu, nós podemos fazer uma grande lista, né? Foram os moabitas, os egípcios, os amalequitas, os filisteus, os assírios, os babilônicos, os romanos, tantos outros, né? Os romanos já bem depois na história, mas na trajetória de Israel, nós vemos muitos se preocupando em causar males ao povo de Deus. E a pergunta que nós devemos fazer é, e quanto a mim e a você, que vivemos no século 21? Irmãos, nós também temos muitos inimigos. Somos alvo de angústias provocadas por grandes inimigos, inimigos da nossa fé, inimigos da vida com Deus, não é? E nós podemos resumir esses tantos inimigos em três. Temos três inimigos que nos angustiam e diante dos quais nós precisamos nos precaver, firmar os nossos pés nas raízes da palavra de Deus, na comunhão com o nosso Senhor, né? Nós temos o pecado, nós temos o mundo e nós temos o diabo. O pecado é a nossa natureza pecaminosa. Talvez um dos maiores inimigos nossos sejamos nós mesmos. Nossa natureza é inclinada a não agradar a Deus, mas a desagradá-lo. Devemos tomar cuidado, não é com o outro, é conosco mesmos. Mas a palavra de Deus ainda fala do mundo, que é esse sistema desordenado ante Deus, sem Deus, e que quer expulsar tudo que é de Deus do seu meio. Nós devemos, irmãos, estar alertas diante deste mundo, porque é neste mundo que nós vivemos. Esse é um outro grande inimigo da nossa fé, da nossa vida cristã. E, é claro, o próprio diabo, Satanás, o adversário. Mas, irmãos, o salmista ainda fala, quem é que sabe disso? Quem é que sabe destas angústias, que muitas vezes as angústias chegaram? É Israel, é o povo de Deus. Ele diz assim, Israel que o diga, Israel que o diga. É aquela história que só sabe o que é alguma coisa quem passou por esta coisa. Só sabe o que é perseguição quem é perseguido. E há perseguição, irmãos, para o povo de Deus, que somos eu e você, se nós levamos Deus a sério na nossa vida, só há perseguição, ou melhor, há muitos tipos de perseguição, perseguição espiritual, perseguição racial, perseguição física, material. Lembra do que Paulo, escrevendo a Timóteo, nos diz? Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, serão alvo de angústias.
O verdadeiro cristão, ele é perseguido. Ele é perseguido na igreja, perseguido no trabalho, perseguido na escola, em qualquer lugar em que ele testemunhar a sua relação com Jesus. Só não é perseguido o crente apático, o crente morno, frio na fé. Esse não é perseguido, mas aquele que leva Deus a sério e que também tem sobre si a bênção de Deus. Já vimos isso agora há pouco quando falamos de Gênesis 12. Esse também é alvo de maldições, da angústia, não é? De perseguidores aí. Mas além disso, irmãos, nós vemos nos versos 2 e 3 uma impossibilidade da perseguição. O que é que aqueles que teimam em angustiar o povo de Deus não conseguem? Interessante isso. Isso está nos versos 2 e 3. O salmista diz assim: desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Isso é interessante, irmãos. Ele está falando aqui de que o povo de Israel, como você sabe, sofreu mais do que qualquer outra nação da história, mas o povo de Israel jamais foi destruído. O salmista declara: todavia não prevaleceram contra mim. Isso porque Deus sempre protegeu o seu povo. Você se lembra que o Egito tentou afogar os hebreus, mas o Senhor afogou os exércitos de Faraó, não é? A igreja de Cristo também tem essa proteção do Senhor, irmãos. Tem sido a igreja perseguida cruelmente durante toda a era cristã, mas ela jamais foi destruída. Na sua luta, no seu combate contra as trevas, nós podemos dizer, como Cristo disse, está registrado em Mateus 16, que as portas do inferno não prevaleceram, nunca prevaleceram, não prevalecem e nunca prevalecerão contra a igreja. É o povo de Deus que é indestrutível nesse sentido. Então, apesar de muitas vezes nós sermos angustiados, nós podemos dizer como salmista: todavia não prevaleceram contra nós. Isso não é realidade por causa de mim e de você, mas é uma realidade abençoada por causa da graça do Senhor da igreja, do nosso Deus. Mas nós vemos aqui ainda nos últimos versículos, do 4 ao 8, o destino daqueles que provocam angústias para com o povo de Deus. O verso 4 diz assim: mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Ele disse no verso 3, usou a expressão de um arado passando sobre o dorso, sobre as costas, não é? Do seu povo. E agora no verso 4 ele diz: mas o Senhor é justo, ele cortou as cordas dos ímpios. Irmãos, nós precisamos nos apropriar mais desta verdade. Tem que fazer parte das nossas mais profundas convicções, o fato de que Deus é justo. O Senhor é justo em todo o seu proceder. O Senhor é justo em todas as suas obras, em todos os seus caminhos, e no modo de lidar com a minha e a sua vida também. Deus é o juiz de toda a terra. Deus julga todos os povos com equidade, não é esse o testemunho bíblico? Testemunho das Escrituras. Ele julga as causas do seu povo coletivamente, mas ele julga as causas do seu povo, dos seus filhos individualmente. Então, irmão e irmã, entregue a sua causa nas mãos do Senhor, porque ele fará, e só ele fará, sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia, o que lemos no Salmo 37. A justiça do Senhor, irmãos, é a nossa herança, é a nossa porção, e devemos descansar nisso. Tanto é verdade que o salmista demonstra que descansou na justiça de Deus. Verso 5, ele diz que ele entregou os seus perseguidores nas mãos de Deus. Ele diz assim: sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Ele está falando: olha, Senhor, toma conta deles. É o Senhor quem vai me defender. O Senhor é a minha justiça. O Deus justo vai tratar disso. Nós vemos ainda nos versos 6 e 7
que os perseguidos são comparados aqui às ervas que nasciam ali nos telhados das casas, né? Verso 6 diz assim: sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer. Verso 7, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E o começo do verso 8 diz assim: e também os que passam não dizem a bênção do Senhor seja convosco. Irmãos, os telhados, vamos imaginar, né, como era o mundo de então. Os telhados eram planos, eram feitos de argamassa, de madeira e de palha. Então o vento levava as sementes, o telhado das casas ali ficava cheio de sementes, ali cresciam, portanto, as ervas, mas ervas sem raízes, não é? Cresciam muito depressa, mas morriam com a mesma velocidade. É essa a imagem, essa figura usada pelo salmista. Não serviam para nada aquelas ervas, exceto para serem queimadas. Ele diz assim: olha, que os que perseguem o povo de Deus sejam assim. Ó Deus da minha justiça, faz com que isso seja uma realidade. Os que causam angústias ao seu povo sejam igualmente tratados desta forma. E o verso 8, como nós começamos a ler, a primeira parte nós lemos, fala, irmãos, que o povo de Deus é um povo abençoador em todo o tempo. Isso aqui, irmãos, é muito oportuno para nós, no momento em que estamos vivendo. Eu quero até dizer de novo essas palavras: o povo de Deus, eu e você, nós somos um povo abençoador, não ao contrário. Quem amaldiçoa não é o povo de Deus. O povo de Deus abençoa. Os segadores israelitas, os que colhiam, né? Eles costumavam abençoar uns aos outros enquanto trabalhavam ali na lavoura. Então eles trabalhando, colhendo e se ocupando ali, eles iam abençoando. Tanto que eles dizem aqui, né? Que aqueles que perseguem o seu povo, o povo de Deus, eles não teriam isso. Os que passam não diriam mais, né? A bênção do Senhor seja convosco. No entanto, irmãos, veja como o salmo termina. O salmista diz: nós vos abençoamos em nome do Senhor. Como é que eles retribuem o ódio? Como é que eles retribuem àqueles que lhes causam angústia? Como é que eles tratam os seus próprios perseguidores? Abençoando-os. Irmão, irmã, eu repito, isso aqui é muito oportuno. Esse é o princípio bíblico, irmãos, que deve ser vivido sempre. Olhe que o salmista viveu esse princípio tempos atrás, séculos atrás. E isso é uma realidade que tem que ser vivida por mim e por você ainda hoje. Isso é importante de ser falado, porque, irmãos, às vezes nós queremos fazer justiça com as próprias mãos. Às vezes nós apelamos à vingança de uma certa forma. Ou se não queremos fazer justiça, nós ficamos tão obcecados para que Deus, o Deus justo, venha e rompa os céus e mande um raio para consumir gente que causa males ao seu povo, ao povo do Senhor, quando as coisas não são assim, irmãos. A ira do homem não produz a justiça de Deus. É o que nós lemos lá na carta de Tiago. Portanto, a figura do povo de Deus aqui é a de um povo angustiado, mas de um povo que tem um Deus justo. E por isso abençoa aqueles que lhe angustiam. Eu quero falar para você, principalmente, especificamente, diretamente a você que tem usado as redes sociais para usar palavras indevidas, sejam para quem quer que seja, aos governantes. Eu tenho visto muito isso. Isso não pode vir do povo cristão. O povo cristão não é um povo surdo e cego para o que está errado, óbvio que não, mas ele tem as armas de Deus. Ele não pode agir, ele não pode lutar, já estudamos sobre isso. Ele não pode lutar com as armas do mundo. Cuidado, o seu Deus é justo, ele trata das suas causas e entrega a sua causa nas mãos de Deus. Não busque justiça com o que você fala, com o que você digita. Em nome de Jesus, a nossa postura é outra.
E se você tem sido angustiado, fruto dos atos errados de gente má, essa é uma realidade que pode acontecer, não só agora na crise, mas sempre. Veja, o salmista está falando que desde a mocidade do povo de Deus, essa foi uma verdade. Haja como alguém que teme a Deus. Ele termina dizendo assim: nós vos abençoamos em nome do Senhor. Olha, vocês que nos angustiam, que Deus lhes abençoe, que Deus derrame sobre vocês a bênção dele. É verdade que Deus vai tratar de vocês também, porque ele é justo, mas eu quero muito mais do que isso. Eu quero, como alguém que teme a Deus, que leva a Deus a sério, alcançado que fui pela graça do Senhor, eu quero pedir a Deus que ele lhes abençoe. Nós queremos abençoá-los ao invés de maldizê-los. Vamos orar nesse instante e clamar por nós nesses tempos difíceis. Oremos, irmãos. Querido Deus, nosso Pai, louvado seja o Senhor. Tu és o Deus que nos fala, o Deus das Escrituras, o Deus da palavra. Muito obrigado a Deus por esse testemunho do salmista, que constatou, ó Deus, essa dinâmica na vida do seu povo. Somos alvo de muitas angústias produzidas por gente que não teme ao Senhor tantas vezes. No entanto, nós, ó Deus, somos chamados a olharmos para cima e a entendermos que o nosso Deus é justo. O Senhor trata das nossas causas. Nós não estamos desamparados. E nós queremos, irmãos, tratar os irmãos e tratar aqueles que não são irmãos também com, ó Deus, uma postura de gente que crê, com uma postura de gente fiel ao Senhor. Nós queremos abençoar aqueles que nos maldizem. Nós queremos ser bênção. Ó Deus, nos vigie e nos dê também a capacidade de vigiar a nós mesmos. Que não saia das nossas bocas, que não saia dos nossos dedos ao digitarmos, que não saia nas nossas mensagens ou postagens, nada que seja o contrário disso. Que nós possamos, ó Deus, abençoar ao invés de maldizer. Ó Deus, toma-nos em tuas mãos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, Deus os abençoe. Vamos agora orar em família. Até amanhã, se Deus quiser.